E aí, galera que vai fazer o Enseja, meu nome é Ana Cristina, sou professora de História e tô aqui hoje para dar para vocês uma aula sobre modos de produção. Esse é um assunto que cai no Enseja e que vai te ajudar muito a conseguir interpretar as questões de História. Primeiro a gente vai conversar um pouco sobre o que são modos de produção e depois a gente vai ver um pouquinho sobre os 4 principais modos de produção que podem ser cobrados de ti na prova, que são o primitivo, o escravista, o feudal e o capitalista. Vamos lá? Para começar, eu anotei aqui no quadro uma definição do que são modos de produção para você já copiar aí no caderno para te ajudar a memorizar esse conceito. Modos de produção são formas como as sociedades se organizam para produzir bens materiais. Isso significa que ao longo da história, em diferentes períodos e em diferentes lugares, as pessoas se organizavam de modos diferentes para trabalhar e produzir tudo aquilo que era necessário ou é necessário para sobreviver, como alimentos, roupas, utensílios, construções. A forma como tudo isso é feito hoje é muito diferente de como era feito na antiguidade, por exemplo. Então a gente vai ver como foi a transformação do trabalho, como ele era feito, quem eram os principais trabalhadores, se o trabalho estava mais concentrado no meio rural ou se era mais nas indústrias e como tudo isso tem vários outros impactos, altera várias outras características da nossa sociedade, como a economia, por exemplo. A forma como o trabalho é realizado altera completamente a economia. A gente vai ver como também altera as relações entre as pessoas e também, é claro, a política, a legislação, se existe propriedade privada, se não existe, quais são os direitos dos trabalhadores. A gente vai ver, então, um pouquinho de cada coisa aqui na aula de modos de produção. O primeiro modo de produção que a gente vai ver aqui na aula é o primitivo, que foi o primeiro de todos e aconteceu lá na pré-história, há milhares de anos antes da invenção da escrita. Naquela época, não existia propriedade privada. Isso quer dizer que não existia esse pedaço de terra é meu, esse é seu, o que você plantar ali é seu e o que eu plantar aqui é meu. Não, a terra era uma propriedade coletiva, então o trabalho também era coletivo. Existiam clãs, tribos, união entre famílias que eram seminômades. Eles iam de um lugar para outro conforme as estações do ano, conforme o que dava para plantar, para caçar, para pescar por ali, e tudo o que era produzido era dividido. Então a gente tinha um trabalho coletivo. Todos trabalham e todos podem usufruir daquilo que é produzido, dos bens que são produzidos. Além disso, nessa época, não existia Estado, então não existiam fronteiras definidas, como hoje a gente tem dos países, não tinha rei, não tinha imperador, muito menos presidente. Então não existia todo esse conceito de Estado-nação que pra gente hoje é tão natural. Vamos agora para o segundo modo de produção, que é o modo de produção escravista. Ele funcionou na Roma Antiga e na Grécia Antiga, ali mais ou menos entre 1100 a.C. e 476 depois de Cristo. Isso não quer dizer que ali em 477 mudou o modo de produção, é mais assim uma aproximação. Essa data está aqui porque é a data que a gente convenciona a transição entre a Antiguidade e a Idade Medieval. Mas tudo demora muito tempo para acontecer, são séculos de transição entre um modo de produção e outro. Isso aqui é só para vocês terem mais ou menos uma ideia de quando que ele funcionou. Outra coisa, na antiguidade existiram outros modos de produção, como o asiático, por exemplo, mas a gente vai abordar aqui só esse modo de produção escravista porque é o que tem mais chance de ser cobrado de ti na prova. Um terceiro adendo é que o modo de produção escravista não se aplica às colônias americanas, ao Brasil, durante o período colonial, aos escravos que
existiam aqui, esse já é outro modo de produção, que é o capitalista, que a gente vai ver daqui a pouco. Uma mudança bem grande do modo de produção primitivo para o escravista é que agora sim existe propriedade privada. Então agora se formaram as cidades-estado de Atenas, de Esparta, existe todo o Império Romano. Nessa época também já começam a existir os donos de terra, então existe esse pedaço de terra é meu, esse é seu, as casas também já são mais individualizadas. Então tudo isso muda o regime de trabalho. Agora não é mais coletivo, porque as terras também não são coletivas. Então, quem é que produz os bens materiais? Quem eram os principais trabalhadores nesse modo de produção? Eram os escravos, por isso que é modo de produção escravista. E quem eram os escravos nessa época? Eram as pessoas que não conseguiam pagar suas dívidas, então existia a escravidão por dívidas, e os prisioneiros de guerras. Além disso, o principal meio de produção aqui ainda é a terra. Então, a maior riqueza começou a ser a terra, não existiam indústrias, não tinha grande comércio, então o principal meio de trabalho onde as pessoas trabalhavam, os escravos trabalhavam, era nas terras. O terceiro modo de produção é o feudal, que aconteceu na Europa medieval, ali mais ou menos então do século V ao século XV, que vai então de mais ou menos do século ali dos anos 400 até 1400. Então aqui a gente tem um período de 1000 anos com o feudalismo. Uma coisa que eu quero apontar para vocês é que o feudalismo não aconteceu de forma uniforme, tudo igual em todos os lugares da Europa. Mas como a gente não pode ficar aqui apontando as características de cada país, em cada lugar, é bem comum reunir tudo isso em aspectos comuns e nomear como modo de produção feudal. Mas aqui então vamos ver as principais diferenças para o modo de produção escravista. Aqui continua tendo propriedade privada, eu nem vou escrever mais aqui no quadro, porque de agora em diante sempre vai ter propriedade privada, não acabou mais a propriedade privada, então mantenham isso em mente. E aqui a gente também não tem mais os escravos naquele modo de produção que era uma pessoa era dona de outra pessoa. Agora muda um pouco. Em vez da principal força de trabalho serem os escravos, são os servos. Os servos são pessoas que normais, seriam uma pessoa como eu ou você naquela época, que iriam atrás de um senhor feudal que pudesse, como se fosse emprestar ou até arrendar um pedaço de terra para que pudesse trabalhar e ter o seu sustento. Então, eles iam lá trabalhar nas terras dos nobres. Os nobres eram os donos das terras, mas quem trabalhava nelas eram os servos. Então, nessa época, a gente ainda tem a terra como principal meio de produção. Ainda não existiam grandes cidades na Europa, a Europa era muito rural ainda nessa época. Então, o comércio também não tinha toda a importância que ia ganhar depois. Por fim, a gente chegou então ao quarto modo de produção, que é o capitalista, que teve início então ali no fim do modo de produção feudal e está com a gente até hoje. Então, vocês devem estar pensando, professora, mas desde o século XV, lá dos anos 1400 até agora, lá já era capitalismo? Era a mesma coisa que agora? Então, não. O capitalismo já não nasceu pronto assim, da forma como a gente vive ele hoje. Ele passou por uma fase de transição ali no início, que a gente chama de fase mercantilista, que foi aquela fase do mercantilismo, da acumulação de metais, que começaram as navegações para a Ásia, para a África, para a América, e a colonização também está dentro dessa fase ali de transição, da fase mercantilista, porque ainda não era o modo de produção capitalista, mas também não era mais o modo de produção feudal. Aqui, nessa fase de transição, a gente teve o surgimento de alguns elementos muito importantes para o que o capitalismo viria a se tornar, que é o surgimento dos Estados nacionais. Então, as fronteiras da Europa
foram se desenhando mais da forma como elas são hoje. Foi aí que surgiu Portugal, Espanha, França, mais tarde surgiria a Alemanha, a Itália. Então, dessa forma, a gente tem esses governos que são mais coesos, povos que estão falando ali o mesmo idioma, que tem um líder em comum, que tem os exércitos unificados para defender aquele território. Então, isso foi muito importante para o desenvolvimento do capitalismo. E aqui a gente também tem o surgimento da burguesia, que é algo muito importante. Lá no final da Idade Medieval, que começaram a surgir as grandes cidades e que o comércio começou a se desenvolver. Durante o modo de produção feudal, ainda lembra que eu falei que a Europa era muito rural? Então, ali no final, as grandes cidades europeias começaram a surgir e o comércio se tornou muito grande. E com as grandes navegações, então o comércio se espalhou pelo mundo inteiro e os comerciantes acabaram enriquecendo muito. Então, dessa forma, surgiu uma nova classe social, que foi a burguesia, que foi quem enriqueceu com esse comércio. Com esse dinheiro acumulado pelos burgueses, ali no século XVIII, que são os anos 1700, começaram a surgir as primeiras indústrias. E isso fez com que o trabalho mudasse completamente. Então, a partir daqui, a gente não tem mais os servos que tinha no modo de produção feudal. Em vez disso, a gente tem os trabalhadores assalariados, principalmente aqueles que vão do campo para a cidade para trabalhar nas indústrias. Então, a gente tem os donos das indústrias, que são os burgueses, e pela primeira vez a gente tem assim o dono de uma indústria e alguém que vai trabalhar lá e ser assalariado, porque os servos antigamente, no modo de produção feudal, eles tinham que pagar impostos para poder plantar naquela terra, não recebiam um salário. Então, essa é uma mudança fundamental e que a gente vai continuar vendo na aula de Revolução Industrial, nossa próxima aula de História. Se você ainda ficou com alguma dúvida, não esquece que a gente tem e-book e tem simulados para ajudar vocês a chegarem super preparados no Enseja. Te vejo na próxima aula!